O Trilhas da Democracia de hoje debate as relações existentes entre racismo institucional e perseguição judicial. Os nossos convidados são dois advogados do escritório Normando Rodrigues e assessores jurídicos da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Eu falo com Normando Rodrigues. Seja bem-vindo, Normando, mais uma vez presente ao Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo de novo. E Carlos Eduardo Pimenta, que pela primeira vez eu tenho a honra de dialogar no Trilhas da Democracia. Normando, para as suas primeiras palavras, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, antes de tudo, Manoel, pela lembrança. Repito sempre, é de verdade, é uma honra, uma alegria estar nesse espaço, né, e ser lembrado, né, a esse momento da trajetória profissional e do que a gente pode contribuir para a difícil conjuntura, né? O pior já passou, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Prazer. Também agradecer o convite. É sempre importante a gente participar desses espaços e é isso, é ajudar a construir com o debate. Carlos, você defendeu recentemente, né, uma dissertação de mestrado junto à Flaxo, intitulada Mídia e Produção de Inimigos, um estudo a partir da Operação Lava Jato. Eu lhe pediria, né, aqui não é mais a banca, então você vai ficar mais tranquilo para fazê-lo, eu lhe pediria para apresentar, resumidamente, quais foram os teus propósitos, quais foram os teus objetivos, que hipótese norteou o teu trabalho, a tua pesquisa, né, o teu processo de redação, de elaboração da dissertação, e como é que a tua dissertação pode nos ajudar a compreender a perseguição judicial sofrida por pessoas, na sua maioria negras, né, são quase totalidade negras, que têm a coragem de denunciar a existência de racismo institucional e que são processadas principalmente por crimes de honra, né, injúria, calúnia e difamação. E, na sequência, eu gostaria que Normando também se pronunciasse sobre essa relação existente entre essa nova fase da história caracterizada por processos do lawfare, né, e a intimidação via perseguição judicial. Por favor, Carlos. Não, então, Marco, é bem sucinto, né? Na verdade, esse tema ele saiu de uma perturbação que eu tinha na minha atividade profissional, né? Eu, aqui, enquanto no escritório, a gente presta assessoria à Federação Única dos Petroleiros e ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. E quando eu entrei, de fato, na assessoria desses grupos, foi justamente no período de transição, no início da Operação Lava Jato. Eu participei, por exemplo, contra assessor do Norte Fluminense a partir de 2014. Ou seja, eu peguei essa janela de transição entre as manifestações de junho de 2013 e o início da Lava Jato. Então, eu ficava muito inquieto de observar como era retratado o petroleiro e a Petrobras na mídia em si. E aí o meu tema foi justamente esse, foi o papel da mídia. Eu utilizei o jornal O Globo como exemplo, como ele serviu de alicerce, de instrumento para a prática que foi efetuada na Lava Jato. Só que isso é um pouco antes, né? A gente tem primeiros sintomas do que vai ocorrer no futuro, né? A gente tem, por exemplo, os casos das operações da Polícia Federal que começa a dar nome, né, para aparecer mais na mídia, até o nome Operação Lava Jato, a gente teve o Mensalão. Então, todos esses nomes que são dados para essas coisas servem para poder instigar o imaginário popular. Então, a gente teve um primeiro resquício, uma primeira tentativa durante o Mensalão. Ali foi um início, ali, um embrião de tentar ver como ia ser construída essa figura. Mas depois a gente teve
as jornadas de 2013, que vão completar 10 anos agora, também é um marco muito importante da democracia brasileira. E aí a gente pode... Isso aí, só esses eventos de 2013, já por si só, já servem para um debate muito maior. Inclusive, o Normando ele faz algumas análises de conjunturas que abarca isso tudo, com um histórico muito melhor do que eu posso dar aqui para vocês. Mas, para finalizar aqui, a gente teve, na verdade, um ato final na Operação Lava Jato, de toda essa construção. Ali a gente conseguiu... Ali a gente não, né? A gente percebeu, a gente conseguiu verificar, observar como a mídia ela atuou incisivamente para criar essa dualidade, essa dicotomia. A gente tem o bonzinho aqui, que é o Sérgio Moro, tanto que foi divulgada, tinha fantasia, tinha... No carnaval, o maior exemplo que a gente pode pegar são os carnavais de 2015 e 2016. Você tem gente indo para a rua com a fantasia do Super Moro e, do outro lado, o pichuleco, que era o Lula, que era o carcerário, que era o presidiário, etc. Então, Sérgio Moro ganhou, não sei se você sabe o ano certo, né? Ganhou aquele título da personalidade do ano do jornal Forbes. Foi 2016. 2016. Ganhou, ou seja, foi no pico da Lava Jato. Ele ganhou a personalidade. Então, ou seja, a mídia ela atuou muito nesse sentido, de criar o vilão e o mocinho. E isso, para a população em geral, isso ainda é muito importante. Isso mexe com o imaginário. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha, na verdade, para construir que nem todo mundo é 100% mal e nem todo mundo é 100% bom. Sempre tem essas intercalações. Só que, para efeito prático, a gente gosta muito dessa dualidade, porque é simples de verificar, não tem nuances. Então, é só, por exemplo, a gente trazer isso para a cultura pop. Quais são os filmes hoje que têm maior bilheteria, que têm maior apelo popular, que têm maior orçamento? São os filmes de herói, porque ali você tem um bonzinho, um vilão, e aí o bonzinho vence no final. Entendeu? Então, foi construída essa narrativa a partir da Lava Jato. Na verdade, isso é histórico, né? Eu, durante os pesquisas, eu até debati muito isso com o Normando também durante. Era assustadora a quantidade de casos de lawfare, casos de mídia que eram utilizados para criar justamente essa dicotomia. A gente tem, por exemplo, o julgamento de Sócrates, tem até próprio Jesus Cristo, entendeu? Então, assim, essa prática ela foi utilizada ao longo do tempo, mas o lawfare, o nome lawfare, ele é até recente, ele é uma construção recente. E aí, os casos mais interessantes de lawfare bate com um papo que é meio... às vezes parece que a gente está repetindo, mas os casos mais emblemáticos de lawfare, eles surgem justamente no período nazista, no período fascista. Então, ali você tem muitos casos de lawfare que são emblemáticos da própria conduta dos julgamentos na época do nazismo, do fascismo. Então, é muito interessante como a gente acaba assimilando essas coisas, porque tudo isso surge de um embrião comum, que é o quê? É a prática do capitalismo, é o liberalismo. Ele cria essas situações. O capitalismo ele cria o ambiente propício para o fascismo, ele cria o ambiente propício para o lawfare. O que a gente tem observado hoje, e a mídia a grande mídia tem uma parte fundamental nisso, é que esses instrumentos agora, do mundo atual que a gente tem hoje, a gente não precisa mais, para exercer o controle político ou o poder, de fato, a gente não precisa mais da guerra pura e simplesmente armada. A gente tem outras formas de atuar. E o Brasil foi um caso emblemático na América Latina e no mundo de como isso foi utilizado, como o lawfare foi utilizado para mudar um poder. Porque aí você vê, por exemplo, nós estávamos num regime que eu não digo ele não era nem totalmente de esquerda, não. Ele era um regime que ousou, um governo que ousou olhar um pouco para o pobre. Ele ousou, por exemplo, dar a possibilidade da doméstica pegar um avião, do filho da empregada entrar para uma faculdade pública. Ele não fez nem muito, para falar a verdade. Ele só ousou tentar cutucar um pouco a bolha. E aí se construiu isso, por quê? Porque a elite ela não suporta isso. Tá?
E isso tem tudo a ver com a formação da nossa sociedade, que tem tudo a ver com o racismo que é perpetuado até hoje. Entendeu? Então, assim, é muito interessante como esses casos, eles às vezes parece que é uma coisa completamente fora do contexto, mas ela está lá, ela está visível, e ela vai acompanhar a gente, e ela acompanha a gente desde o falecido Boris Falso agora, que ele fala que ele não gostava muito de usar o termo descobrimento do Brasil, ele gostava de usar o termo achamento do Brasil. Então, essa discussão toda, ela vem desde os primórdios e a gente foi levado por essa onda. E aí, quando a gente ousou quebrar um pouco dessa onda, já vem o poder hegemônico, não, aqui a carta, quem dá sou eu, e é dessa forma. Então, aí a gente entrou no fundo do poço, só que o problema é que o fundo do poço foi fundo demais até para os detentores do poder. Então, teve que ter uma quebra, né, que foi esse período do Bolsonaro. Ele foi grave demais até para os detentores do poder. Então, a gente hoje está num governo, como o Normando disse, a gente sai um pouco do fundo do poço, mas ainda tem muito para remar, porque tem uma herança maldita que foi deixada nesses anos, nos 4 anos de Bolsonaro, que vai ainda impregnar a gente por um bom tempo. Entendeu? Então, assim, o meu estudo foi basicamente nesse sentido, de tentar indicar como a mídia atuou, qual foi o papel da mídia nesse sentido, e como isso, a gente tem que observar isso, e como a gente tem que criar uma consciência crítica daquelas informações que nós recebemos. Porque esse poder, ele ainda existe, a mídia, ela não foi, e aí eu repito, ela não foi tocada pelos efeitos políticos da Lava Jato, e ela tem ganhado em todos os discursos. A relação da mídia com a Lava Jato e com o poder público hoje é uma relação de ganha e ganha. Entendeu? Ela apoiou a Lava Jato, no momento que deixou de ser conveniente para ela passou a bater na Lava Jato, e amanhã ela pode começar a criar uma nova narrativa, né? Que esse é o termo da moda, né? Uma nova narrativa para defender, e se essa narrativa for conveniente aos seus interesses. Tá? Então, foi basicamente isso. E é muito engraçado, porque é difícil você fazer um estudo nesse sentido no calor dos eventos. Então, eu lembro até de conversar com o Normando isso, eu tive que mudar minha introdução várias vezes, e com o meu orientador também, várias vezes, porque os fatos iam acontecendo. Quando eu comecei a fazer, o Moro era ministro da Justiça. E aí, no decorrer, ele sai do ministro da Justiça, ele vai fazer consultoria, ele sai da consultoria, ele se candidata a presidente, ele sai de presidente, vai para senador, ele sai de São Paulo, vai para Curitiba, ele é eleito, o Deltan é eleito também. O Deltan, ainda bem que eu apresentei já, porque senão eu teria que atualizar de novo para falar da cassação do Deltan, entendeu? Então, a grande dificuldade é isso, é que foi no calor dos fatos. Mas ainda assim, e aí sem falsa modéstia, acho que é um estudo muito interessante para a gente poder entender como a mídia atuou nesse contexto todo e como ela influenciou diretamente a opinião pública, que resultou, por exemplo, na ascensão de um governo, e aí eu tenho muita calma para dizer, de um governo fascista, que foi o governo Jair Bolsonaro. Entendeu? Então, Carlos, foi uma implicação de coisas, e a mídia ajudou muito para a eleição do Jair Bolsonaro. Deixa eu colocar Normando aqui nesse diálogo. Normando, eu tive a oportunidade de entrevistar no Trilhas da Democracia o ex-presidente Rafael Correia, né? E o relato dele é um relato clássico de como o Poder Judiciário foi utilizado para fins de perseguição política, né? A América Latina foi um grande laboratório do lawfare, né? O caso boliviano, o caso equatoriano, o caso paraguaio, o caso brasileiro, né? Foram muitas experiências de lawfare aqui, voltadas para blocos, né, de poder, de esquerda, centro-esquerda, que ousaram transformar as suas respectivas sociedades. A minha pergunta eu pediria para você tratar disso, mas a minha pergunta isso se repete com uma dimensão menor, né,
nos casos em que professores negros ousam denunciar casos de racismo institucional, ou seja, existe a mesma lógica de fazer o uso da perseguição judicial via processos administrativos, processos até fora da alçada administrativa, para calar essas vozes que ousam denunciar esses casos. Por favor, Armando, fica à vontade para responder do jeito que você quiser. Não, eu vou começar objetivamente pela tua pergunta, para depois pretender retornar a ela. Sim, e a gente tem um exemplo histórico, mas guardadas as proporções, e óbvio, são outras dimensões, a lógica do mecanismo é a mesma. Aliás, depois do patético documentário, né, da patética minissérie, a gente não deveria nem falar de o mecanismo. Mas a lógica é exatamente a mesma. E vou recorrer, né, para falar de professores universitários, a um exemplo histórico que é bastante didático, que é o vintênio fascista na Itália, né, que, ao contrário do que muita gente pensa, não houve uma caça às bruxas dentro das universidades italianas. Houve doutrinação e houve o lawfare praticado contra professores pinçados que ousavam ou questionar a doutrina oficial do Estado, o fascismo, ou pelo menos fazer aquele trabalho que é o trabalho nosso de professor, né, lançar as sementes do pensamento crítico, né? E isso, na Itália, foi feito de forma muito mais sutil do que, por exemplo, na Alemanha fascista. Na Alemanha fascista, a universidade ela foi também direcionada, né, e foi rebaixada na sua capacidade intelectual, e sob as bênçãos de um filósofo existencialista que fez de tudo para ser reconhecido como filósofo do regime de Hitler e não conseguiu, né, e que depois pousou de bonzinho, que foi o Heidegger. Mas sob as bênçãos de Heidegger, a universidade alemã ela foi submetida, sim, a uma caça às bruxas. Na Itália foi muito mais sutil. Na Itália foi usado o judiciário para questionar o professor e perseguir o professor com processos administrativos, depois com o processo judicial, né, a respeito da quebra da doutrina oficial do Estado. Então, é um paralelo muito interessante e é rigorosamente o mesmo caminho. Daí eu queria puxar, porque eu acho que nessa discussão, né, como qualquer fenômeno da sociedade complexa, a gente tem causas complexas. Nós temos pelo menos 3 veios aqui que são muito interessantes. O primeiro, eu estava pensando em falar e você já antecipou, que é o imperialismo, que não dá para a gente desvincular. O segundo é como a construção do inimigo é dada dentro da sociedade, isso há muito tempo, mas ela tem uma datação histórica, ela pertence a uma determinada era. E o terceiro é o caso em si, sobretudo do racismo institucional. Então, tentando fazer esse sobrevoo, né, é preciso a gente situar que aquela esquerda latino-americana ou centro-esquerda latino-americana que passou a ser perseguida judicialmente nos seus respectivos países, né, se não me falha a memória, o caso do presidente Fernando Lugo no Paraguai foi o primeiro, se não foi o de Honduras, né, mas isso também aconteceu em Costa Rica, né, e na Bolívia com o Evo e com Rafael Correa no Equador. Esses governos, qual é a característica central? Não eram governos revolucionários de esquerda que estavam fazendo a desapropriação da propriedade dos meios de produção, né? Mas eram governos que estavam questionando o consenso de Washington. Eram governos que estavam, com suas respectivas pautas políticas, colocando no centro do debate que a economia, primeiro, é uma política, né? E aí o nome da disciplina histórica varrido pelo liberalismo é economia política, né? A gente tem que sempre lembrar disso.
E segundo, que aquela segunda natureza que é dada como inatingível, como inquestionável, como algo técnico que está acima da esfera da soberania popular, chamada economia, deve ser questionada, deve ser colocada dentro, né, do potencial de governo da soberania popular, rompendo, portanto, com o neoliberalismo e com o consenso de Washington. Isso é o grande fator, mais do que Venezuela comprando armas da Rússia ou qualquer outra papagaiada que, né, a senilidade bolsonarista fica gritando por aí. Esse é o grande fator, é o questionamento ideológico que foi feito ao consenso de Washington, a dominação imperialista de sempre, dos Estados Unidos no seu quintal, que hoje está reduzida por fatores econômicos, mas, sobretudo, a naturalização da economia. E é isso o que gerou o uso do lawfare, que é uma prática antiga, mas que foi, a partir do fim dos anos 90, crescentemente utilizado e investido. Os Estados Unidos substituíram a famigerada Escola das Américas, onde a tecnologia de tortura que eles tinham aprendido com nazistas como Klaus Barbie, que ia para a Bolívia ensinar agentes brasileiros e até da CIA a como torturar criancinhas na frente dos pais, coisa que ele tinha feito na França ocupada, quando era chamado de açougueiro de León. Aquela Escola das Américas que disseminava esse tipo de conhecimento bárbaro foi substituída por centros de formação de juízes, de promotores públicos, né? E, como qualquer atividade profissional que aliena muito o resultado material do trabalho, do conhecimento, a magistratura e o ofício do direito em geral, assim como o ofício acadêmico, são terrenos prósperos para o pecado preferido do diabo, a vaidade, né? E todos esses juízes, mal formados, pessimamente formados, né? A fala de um dos juízes mal formados, né, que não é juiz de carreira, mas foi nomeado para o Supremo pelo Fernando Henrique, Gilmar Mendes, é um neo-defensor da democracia, sobre o Moro, é muito significativo, que ele coloca uma questão que deveria ser profunda para o CNJ e para a sociedade brasileira. Como é que esse tipo de gente virou juiz federal? Como é que esse iletrado virou juiz federal? E é esse iletrado que se acha melhor do que os outros só porque passou no concurso, né, que é algo fácil da dominação ideológica americana. Moro é um agente do Departamento de Estado. Moro e Dallagnol, ao longo de tudo que fizeram na trajetória, fizeram a defesa dos interesses do Departamento de Estado. É muito curioso que o grande acordo judicial da Petrobras para pagar, sem ser condenada, literalmente dezenas de bilhões de dólares, bilhões de dólares a investidores norte-americanos, não é feito com os investidores. Esse acordo não foi feito intermediado pelo Moro, intermediado pelo Dallagnol, não foi feito com os investidores americanos, não foi feito com quem tinha ações da Petrobras e que supostamente foi prejudicado pela corrupção detectada pela Lava Jato. Foi feito com o Departamento de Estado, com o governo americano, diretamente interferindo na Petrobras. E o Dallagnol, só para lembrar, ia ficar com 2,5 bilhões desse dinheiro, né, para uma fundação assumidamente de formação política, que ele iria gerir. É o escândalo dos escândalos. Segundo ponto, né, para além do imperialismo, é como é que a construção do inimigo está muito presente e ela é radicada, né, na nossa sociedade a partir do fenômeno da escravidão, né? Se a Europa tinha uma cultura, e tem até hoje, uma cultura antissemita muito forte, que remonta, né, aos concílios da Igreja Católica na Idade Média, mas que foi muito solidificada, apesar de todo o combate do iluminismo contra esses preconceitos, e esse
antissemitismo alimentou o fascismo alemão, e em parte também o fascismo italiano, e depois, ao longo do vintênio, muito fortemente, a nossa chaga de discriminação social e étnica é a escravidão. A escravidão cunhou a forma com que o trabalho no Brasil é visto, que é um trabalho coisificado. O trabalhador não é humano, ele é um recurso, né? Assim tem a sigla do RH, ele é um recurso humano, e ele é, portanto, uma ferramenta, uma coisa, algo dispensável. E cunhou também a forma como o judiciário intervém para dominar corpos e mentes, né? Então, não é complicado. Eu costumava dizer nos meios da advocacia de esquerda, durante a Lava Jato, não é complicado entender o que a Lava Jato fez no lawfare e o que faz no dia a dia com quem questiona e faz denúncias sobre o racismo, por exemplo, como você colocou, com a trajetória que nós temos. Eu costumava dizer, e era por isso um pouco mal visto, que nada do que a Lava Jato fez, a justiça brasileira não fez antes com relação ao preto e ao pobre. Rigorosamente nada. A diferença foi pegar um expoente da política que é representante do preto e do pobre para ser alvo da Lava Jato, dentro desse cenário do imperialismo. Essa construção do inimigo é essencial do fascismo. Tem livros dedicados só ao tema, né? Só a construção do judeu como inimigo. E no Brasil é a construção do negro como inimigo e do pobre como inimigo, né? A sociedade vive disso. O que é muito dramático quando a gente entra na fase do capitalismo, em que a força de trabalho ela é pretensamente desvalorizada pelo avanço da tecnologia, da sociedade da informação e pela automação em grau muito acelerado. A automação já é estudada como Marx, como um fenômeno importante do trabalho no século XIX, mas ela hoje é num grau muito acelerado. E o terceiro, para fechar, elemento que eu acho que tem conversando com tudo isso, é o racismo mesmo. E aí é importante, acho que vai se conectar com o que a gente está conversando aqui, a gente pensar no quanto o próprio conceito de racismo institucional muda. Porque quando ele surge, lá no bojo do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, o conceito é cunhado em 1967, naquele clássico do Carmichael, que é Black Power, né? Carmichael e Hamilton, é um livro obrigatório para a gente pensar em discriminação e racismo, né? O racismo é institucionalizado enquanto leis, né, nos Estados Unidos, quando surge o conceito de racismo institucional. Leis que, lembrando, não só as leis de Jim Crow, que a Geórgia, o estado da Geórgia, por exemplo, queria ressuscitar agora, né, para impedir negros e pobres de votarem, né, mas, para além delas, leis pesadas de discriminação racial, raça enquanto conceito social, que inspiraram as leis alemãs, né? Um grupo de juristas nazistas foi mandado para os Estados Unidos para estudar a legislação norte-americana, ainda em 1933, e desse estudo é que saíram as leis de Nuremberg, de discriminação contra os judeus. E nos relatórios são interessantíssimos, porque boa parte das leis americanas de discriminação racial, os fascistas alemães chegam à conclusão do seguinte: não, esse grau de discriminação com os judeus alemães não podemos fazer. A Europa não vai permitir. Vamos começar pelas beiradas. Mas estou fazendo esse retrospecto só para lembrar que o conceito está ligado na sua origem, à existência de discriminação explicitada em normas, né, sejam leis, decretos, portarias, etc. E depois ele ganha uma face muito mais sutil e muito mais danosa, porque ele não é explicitado, né? Ele é subjacente. O racismo é institucional, não no sentido de ter uma lei que impeça o acesso dos negros à universidade, mas de ter, sim, uma série de práticas sociais e de construção de mecanismos que cheguem no mesmo objetivo. E logo, ligado à cultura.
Normando, eu tive o prazer, a oportunidade de entrevistar o desembargador Fábio Farias, do Tribunal Regional do Trabalho, daqui da 6ª Região, e ele dizia que o racismo institucional pode se manifestar por ação, mas também por omissão, né? Então, na verdade, quando a gente se remete à experiência dos Estados Unidos, à experiência do apartheid, que foi a mais violenta, mais virulenta de todas, né? Me parece que o que se manifestou ali foi o racismo institucional como ação, né? Uma ação que impedia a frequência, né, de negros a determinados espaços sociais, espaços públicos, escolas, etc. E esse segundo movimento, né, após a conquista dos direitos civis por parte do negro dos Estados Unidos, o fim do apartheid, na passagem dos anos 80 para os anos 90 do século passado, começa a se manifestar esse racismo institucional por omissão. E parece ser o caso em questão, eu falava nessa entrevista, né, de casos fictícios, né, a universidade se omitindo, e eu estou falando aqui de universidades não particulares, mas universidades públicas federais, né, a universidade se omitindo em relação a esse processo que precisa se avançar de reparação histórica em relação ao nosso passado, o nosso triste passado escravista. Normando, você havia acabado o teu raciocínio? Sim. Então, gostaria de passar a palavra agora ao Carlos Eduardo, perguntando de maneira bem pragmática, Carlos, quais são as orientações gerais que você daria? Depois eu gostaria de ouvir também de novo o Normando. Que orientações gerais você daria a professores, estudantes? Eu estou pensando aqui no meu espaço, que é o espaço acadêmico, mas universitário, mas vamos pensar em outros espaços do mercado, né? Onde acontecem com frequência casos, episódios de racismo institucional. O que você recomendaria, sugeriria a negros, principalmente, né, que ousam se manifestar, ousam denunciar casos de racismo institucional e ato contínuo, que passam a sofrer, após a denúncia da existência de racismo institucional, passam a sofrer perseguições por via judicial, né? No melhor, em mais um exemplo desse lawfare que Normando disse com muita propriedade, que, na verdade, faz parte do cotidiano, né, da relação entre o judiciário e negros, né, e o povo negro no Brasil. Por favor, Carlos. São as recomendações que a gente acaba sendo bem generalista, mas que às vezes são complicadas dependendo do contexto em que a situação se desenrola, né? Mas é sempre aquelas mesmas: façam provas, né? A função do operador do direito aqui, né? Às vezes, com provas, já é uma tarefa complicada, tá? Mas vamos trazer bem sucinto. Se tiver oportunidade hoje, todo mundo tem celular, grave esses eventos. Se não é para gravar escancarado, grava áudio. Tente, pelo menos, sempre ter algum tipo de testemunha. Infelizmente, esse é o quadro que a gente se insere, né? Até para trazer uma discussão aqui hoje, né, da dificuldade que é isso. Nós temos, e como isso está tão entranhado na sociedade. A gente tem casos que, por exemplo, se extrapolam. É um racismo, mas é um racismo velado, né? A gente tem, por exemplo, os casos dos emasculados de Altamira, que é um caso histórico, é início dos anos 90, e o processo percorreu até, salvo engano, ele foi acabar em 2004, 2016. Salvo engano, foi isso. E foi condenado uma leva de pessoas porque eles tinham uma religião que eles consideravam que era uma religião que era... ele considerava que os meninos que foram mortos,
eles foram mortos em rituais satânicos. Então, ou seja, criou... olha a mídia atuando de novo na criação do inimigo. Criou que toda religião que era fora do cristianismo, né, eram adoradores do demônio. Todos eles eram possíveis de fazer atos desse sentido. E aí, no final das contas, depois de muito tempo, foi descoberto que foi um cara que era um cara que estava passando por lá e ele fazia tudo. Mas olha só, condenou-se uma religião inteira. Tinha até uma senhora que tinha sido já envolvida, é uma doideira, né? Que já tinha sido envolvida em outros casos, que é o caso Evandro, que também foi conhecido no início dos anos 90, que tinha a participação até do Vacef, que ele atuou nos 2 processos como advogado de defesa. Então, assim, você vê como é que o mundo é pequeno e muito mal frequentado, né? Mas o que a gente aconselha nesses pontos é para falar assim, olha, quando a justiça quer, e no interesse dela, não adianta a quantidade de provas que você tenha. Ela vai te condenar. Então, o problema maior aí não é nem a atuação da justiça. É isso que o Normando falou, é a formação de quem vai gerir essa justiça, quem vai atuar nessa justiça. Para trazer dados aqui, até fugindo um pouco da pergunta, mas que ajuda a gente a entender a dificuldade do que é esse processo todo. Por exemplo, hoje nós temos 513 deputados federais na Câmara dos Deputados. 135 são considerados negros ou pardos. Que foram eleitos em 2022. Esse é o recorde que a gente tem. Isso representa aproximadamente, aí matemática não é muito meu forte, mas isso representa mais ou menos 26% dos deputados que representam a gente na Câmara Federal. Ou seja, 26% se consideram negros ou pardos. Isso é histórico, isso é o recorde que a gente bateu até hoje, é esse. A população brasileira é composta de aproximadamente 56,1% de negros ou pardos. Então, você já tem um descompasso aí de representatividade. E aí, lembrando, são esses 26% que vão, eventualmente, aí a gente descola completamente da formação social deles, da formação política, porque tem que lembrar que a gente, até pouco tempo atrás, tinha um presidente da Fundação Palmares que falava que racismo não existia. A gente tinha um presidente que se referia a negros com o peso como arroba. Entendeu? Então, é só para a gente entender o contexto que a gente está. Entendeu? E eu acho que o mais grave desse é o da Fundação Palmares, porque a gente foi gerido por um presidente que ele acreditava que não tinha racismo. Então, desses 26% de deputados negros que estão lá, a gente também tem ali aquela margem que a gente não pode acreditar que todos eles tenham consciência ou que tenham um engajamento político para alterar o quadro disso. E a gente tem que lembrar que são essas pessoas que vão criar leis, que vão criar normas, que vão eventualmente ajudar a combater ou omitir o combate. Entendeu? Então, é só para a gente ter mais ou menos isso. Então, ou seja, a gente tem uma população composta de basicamente 56% de negros e tem um Congresso e tem uma Câmara dos Deputados que tem 26%. E aí, pulando para o quadro mais visível desse racismo, no meu ver, o quadro mais visível, que é o quadro do penitenciário. Entendeu? Hoje, por exemplo, os dados do primeiro semestre de 2020, a gente tem uma população carcerária de 759.518 pessoas, com algum tipo de interação condenatória. O que é isso? É o cara que está sob custódia, é o cara que está com aquelas prisões temporárias que são eternas, e é o cara que já está condenado, já está cumprindo pena. Desse valor, 66% são da população carcerária, ou seja, da população que tem essa interação, que está preso, eles são pretos ou pardos. 66%, mais do que a média nacional de pessoas da mesma consideração de raça. E desse total, 86% deles são de crimes contra o patrimônio. É o quê? Crime contra o patrimônio contra a pessoa. É tráfico de drogas, é roubo, é assassinato, é agressão. Ou seja, 86% desse total
são compostos de pretos e pardos. Não, minto. 86 desses % de presos e pardos são presos por conta desses tipos de ilícito. E apenas 0,71% foi condenado por algum tipo de crime de colarinho branco, de corrupção. Isso dá 2 indicativos para a gente, né? Primeiro, na verdade, não necessariamente significa que o negro ele é mais ou menos propício a ser corrupto. Não é isso. Isso significa basicamente o quê? Que o negro ele não alcança os setores que geram os crimes de colarinho branco, que geram os crimes de corrupção, ou seja, ele não tem acesso a isso. E o outro é que ele é descriminalizado até no crime. Entendeu? Então, assim, a gente vê como essa situação do racismo ela é entranhada dentro da nossa sociedade. Quem nunca ouviu alguém conversando e falando assim, se eu vejo um negro na rua, eu já mudo de faixa, eu passo para o outro lado. Ou aqui no Rio, né, que fala assim, se eu vejo um negro com a camisa do Flamengo, então, eu vou para o outro lado da rua. Isso são práticas que elas estão entranhadas na gente. Então, a gente tem, por exemplo, o Silvio Almeida fala muito isso, né, que o racismo ele é uma soma, né, ele é a soma das atitudes que a gente tem intencionalmente e das atitudes que a gente tem não intencionais, que são aquelas atitudes que a gente, às vezes, nem acha que é racismo, porque já é tão dentro da cultura, né, que a gente acaba absorvendo isso. Quem também nunca ouviu, ele é negro, mas ele tem uma alma branca, ele tem uma alma boa, ou do tipo, olha só, ele não é negro não, ele é quase branco, a pele dele é muito clara, entendeu? Então, assim, essa volta toda que eu dei para tentar trazer à luz a dificuldade que a gente tem, mesmo com provas, mesmo com eventos, mesmo com vídeos, mesmo com testemunhas, às vezes de condenar alguém que tenha cometido a prática de racismo. É muito difícil mesmo. E aí eu até peço desculpas que eu não levantei esses dados, mas eu tenho quase certeza, tenho absoluta certeza que se a gente pegar e analisar a quantidade de pessoas que são presas por crime de racismo, por crime de intolerância religiosa, que está muito imbricado também com essa construção do racismo, são números assim que beiram ao irrisório perto desses outros dados, perto do negro que é preso por tráfico de droga, enquanto o bonitão da Zona Sul, que tem muito mais posse de droga e tem muito mais poder econômico, ele apenas é o playboy, é o usuário, né? Porque o traficante branquinho da Zona Sul, ele nunca é traficante, ele é usuário. Ele foi detido, ele nunca é preso. Carlos, certamente é um número inferior a um número que é também muito baixo de professores negros hoje Sim. nas universidades públicas federais. Normando, para além da reunião de provas, da coleta de provas, que orientações você daria a pessoas negras, mas também dos povos originários, quilombolas, povos indígenas? Que orientações você daria para formalização de uma denúncia e também para se proteger da perseguição judicial via processos na área do crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação? O Carlos já complementou muitos, mas eu vou te contrariar, Daí, só para falar uma coisinha de nada sobre provas antes de complementar. Que hoje os ratos saíram todos do esgoto. A gente vai precisar de muito sol forte para fazer esses seres todos voltarem, né, para a cloaca máxima do fascismo escondida da sociedade. E quero dizer com isso o seguinte, porque hoje a prova está mais fácil. Porque mesmo na universidade, como tivemos casos na UFRGS, na URGS, né, recentemente, os professores racistas e fascistas acham, depois de Bolsonaro, que podem bater no peito e se assumir enquanto tal. Então está mais fácil produzir prova em vários aspectos nesse sentido.
porque o racista hoje ele deixou de ter vergonha, né, a partir dos exemplos que vem de cima. Mas indo para o cerne da tua pergunta, não sou professor de luta de classe, né, mas eu acho que a trilha para se proteger e para poder reagir, né, ao lawfare, né, quando você tenta denunciar numa estrutura governamental ou não um caso de racismo e é reprimido e passa a ser perseguido, eu acho que o grande caminho é a organização política. Isso para todas as minorias, com uma ressalva que eu vou fazer ao fim. Mas por que a organização política? Primeiro, tem um aspecto psicológico muito grande, que é o mesmo do trabalhador que contesta a injustiça no local de trabalho, ou a condição de trabalho precária, ou a jornada exauriente, que é você não estar sozinho, né? Tem um aspecto psicológico aí muito importante, que é o mesmo aspecto de quando você vai começar a fazer terapia, né? Você está com um problema na cabeça e você se acha um maluco completamente fora da casinha, o cara, isso só acontece comigo, meu Deus, por que isso acontece comigo? E aí você vai no terapeuta e o primeiro grande consolo que o terapeuta te dá é o seguinte: isso que você está vivendo eu vejo todo dia no meu consultório. Então tem esse primeiro conforto psicológico. O segundo é o seguinte: é você emprestar proteção. É a mesmíssima lógica do trabalhador faltar ao trabalho sozinho numa greve de missão ou trazer metade da fábrica com ele numa greve, né? Então, o caso de racismo numa universidade pública ou de lawfare perseguindo o professor que denuncia o racismo, ele não diz respeito a esses indivíduos. Ele diz respeito a toda a comunidade acadêmica. E ele tem que envolver toda a comunidade acadêmica. Então, a organização política em núcleos de negros, de mulheres, né, de indígenas, né, de população LGBT, nesses espaços é vital, é tão vital quanto a existência de sindicatos, seja para se proteger, né, seja para poder agir no momento da denúncia, porque você vai para o judiciário com uma outra legitimidade. Quando você abre a boca perante o juiz para mostrar as provas que você tem, não é mais só você que está falando. Tem a organização política por trás disso. E esse é um vento que pesa e influencia o grande navio à vela do judiciário. Agora, qual o senão disso? Primeiro que, né, isso não é a resposta de receita de bolo, como eu disse no início. Né? A gente está passando em todas as categorias, em todas as coletividades, em todas as identidades de grupo, por uma grande dificuldade de capacidade de organização política, característica do nosso tempo. Não vou falar sobre isso aqui. Mas tem uma dificuldade a mais desses grupos que sejam identitários. E aí, a história recente da derrota fragorosa da esquerda na segunda eleição de Assembleia Constituinte no Chile, dita para a gente o alerta que já foi dado pelo nosso saudoso professor Hobsbawm, falecido há 11 anos. E é o quê? Lutas identitárias que não se articulem com a transformação do modo de produção, que não se articulem com o que há de universal na pauta da esquerda, estão fadadas a virar produto do capitalismo. Estão fadadas a resultar num avanço institucional que não vai mudar radicalmente a relação de superexploração desse grupo, que é a exploração dos superexplorados, né, tipo o trabalhador é explorado e o trabalhador negro é mais explorado ainda, e a trabalhadora negra, a mulher, é mais e mais e mais explorada ainda. E vão virar logo produto, vão vender camiseta da força do poder negro, vão vender camiseta de arco-íris, vão criar nichos de apropriação para o capitalismo. Esse alerta o Hobsbawm já fazia
lá em A Era dos Extremos, quando ele trata da ascensão dos movimentos identitários nos anos 60, e ele é muito atual, e a tragédia chilena, acontecida há 2 semanas, no penúltimo domingo, diz muito para a gente sobre essa preocupação em particular. Mas o caminho, eu não tenho dúvida, com todas as dificuldades, sabendo que não é fácil, o caminho é esse, a organização política. Normando, Carlos, está chegando na reta final desse programa e eu gostaria de ouvi-los a respeito dos casos recentíssimos, né, relacionados a um racismo que não foi comentado nessa série, ou foi comentado de maneira passageira nessa série especial de 4 programas sobre racismo institucional, que é o racismo recreativo, né? Acaba de ser cancelado, né, o humorista Léo Lins, o comediante Léo Lins, que contou uma piada de profundo mau gosto que remonta à escravidão negra no Brasil. Ele já havia sido demitido do SBT por ter contado uma piada sobre judeu, salvo engano, né? A pergunta é um tiro certeiro, né? Casos de racismo recreativo, né, podem ser criminalizados, tendo em vista a Lei K.O. e tendo em vista também a última a modificação legislativa referente aos crimes de injúria racial, identificadas como casos de racismo. Quem começa? Carlos, por favor, e depois Normando para arrematar esse nosso programa. Sendo bem pontual, a gente esse público que utiliza essa crítica, né, de não punição a um tipo de censura ou o discurso politicamente correto, não, qualquer forma de racismo ela tem que ser combatida de todas as formas, seja judicialmente, seja socialmente e seja individualmente. Cada um tem que exercer o seu papel para combater o racismo. Não tem meias verdades, não tem meias palavras, não tem caminho do meio, é combate. Não tem discussão. Esse sujeito ele já tem algum tempo realizando diversas manifestações em diversos sentidos para ofender todos quantos grupos, e ele continua se arvorando naquele discurso de eu sofro censura e eu sofro uma perseguição do politicamente correto. Não, ele sofre uma perseguição por conta dos atos dele. Entendeu? Ele foi racista, ele é racista e ele vai ser combatido como racista que é. Ponto. E todo mundo tem que ser. Normando? Muito sinteticamente, para tentar ser didático. O que é o racismo recreativo? Ele é crime. Ele se enquadra nas leis de combate ao racismo do mesmo jeito. Agora, para nós entendermos e para a gente pensar até como considerar perante o direito, o racismo recreativo, a expressão, é exatamente a mesma coisa do genocídio recreativo, do estupro recreativo, do assassinato recreativo, né, da mutilação recreativa, do roubo recreativo. Aliás, roubo recreativo, né, a família Bolsonaro deu muito exemplo, e fica todo mundo rindo disso. Né? Mas são didáticos. Eu acho que o clã se destina, está seriamente comprometido a gabaritar o Código Penal recreativamente. Mas o fato de ser recreativo não deixa de ser crime. É crime, tem que ser tratado como tal, judiciária e moralmente. Bom, para as considerações finais, Carlos Eduardo e Normando. Carlos, por favor. Na verdade, minhas considerações é agradecer de novo, né, a participação e propor, estou disposto aqui a continuar, acho que esse assunto ele é importante, ele tem que estar sempre sendo discutido, né, porque sempre fatos novos acontecem, sempre novas abordagens, mas eu acho que o fim é o mesmo, né, o fim é o combate ao racismo em todas as suas modalidades.
e é reforçando essa última abordagem que o Norman deu, né? O combate ao racismo, ele tem os aspectos legais, mas o mais importante é a construção dessa coletividade. Sozinho é muito difícil, é um caminho muito árduo. Então, o caminho coletivo ele é sempre o mais impactante, o mais importante, né? E até uma fala, né, que a lei faz a luta. Então, a gente precisa ter a luta para que essas mudanças ocorram na sociedade. Então, agradecer de novo o espaço e estamos aqui à disposição para novos convites e novas manifestações. Normando, eu fiquei rosa. Enquanto você faz as suas considerações finais, eu vou tentar voltar à cor normal aqui. Mas eu retorno. A gente está falando de minorias e você ficou rosa num filtro interessante. Mas, para fechar, eu acho muito importante a gente ter a percepção de que não é um problema individual. O central do combate ao racismo, do combate a qualquer forma de discriminação, e lembrando, parênteses, novamente falando do fascismo. O fascismo se edifica, se constrói a partir da eleição do inimigo. Essa eleição é uma discriminação, ela parte de uma discriminação, que pode ser qualquer discriminação. A gente pode ter, em tese, um governo fascista formado por homossexuais, um governo fascista formado por mulheres, um governo fascista formado por judeus, por negros, por qualquer minoria, desde que a discriminação e a eleição do inimigo esteja voltado para um outro determinado grupo, né, que tenha pegada na sociedade para ser objeto de ódio. A discriminação é a semente da qual nasce o ódio, que é mobilizado pelo fascismo. Agora, para fechar, eu acho que a gente tem a obrigação de ser otimista na vontade, né, e pessimista na análise. Mas, para fechar, eu falei muito aqui do fascismo e do que é odioso e que os ratos saíram do esgoto. Mas, sobre os ratos, né, eu fico com uma resposta do Ednardo, aquele lendário poeta cearense, para dizer que eles são muitos mesmo, mas não sabem voar, gente. O futuro pertence à humanidade, e a uma humanidade irmanada, fraterna e sem discriminações. E esse futuro é nosso. Bom, eu tomei a decisão política de manter a cor rosa, né, para fazer as minhas considerações finais. Nós chegamos ao término dessa série especial de 4 programas sobre racismo institucional, e eu gostaria de dizer que eu espero ter dado a minha pequena cota de contribuição no trabalho de rompimento, de ruptura da bolha de silenciamento existente na comunidade onde eu me encontro inserido, na comunidade acadêmica em que eu me encontro inserido, né? O silêncio, o silenciamento é uma marca deixada, é uma consequência deixada pelos 4 anos de governo fascista de Jair Bolsonaro. Um grande abraço, Normando, um grande abraço, Carlos. Nós nos encontramos pela estrada aí nas trilhas da democracia. E até a próxima semana com um novo Trilhas da Democracia. Até lá.